iniciando aqui a nossa gravação para que a gente possa estar assistindo aí posteriormente, para os irmãos e irmãs que não conseguirem estar conosco online nessa noite, para que também possam receber as reflexões e as informações, assim como nós, né? E o título da nossa reflexão de hoje, do nosso querido livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, se chama Tudo Passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes, passageiros. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. O sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Tá? Então, pessoal, tudo passa. É uma frase famosa, é uma frase que se usa bastante quando a gente está com um determinado problema, passando por determinada dificuldade, uma provação, e que faz todo sentido. E o que faz mais sentido é quando a gente pega logo lá, né, no finalzinho, onde pede para a gente conservar a certeza de que os bons atos praticados, o trabalho no bem, isso sim é constante, isso não passa. Tá? É aquele depósito que você vai depositando e que só faz com que você enriqueça. Tá? Nunca vai ser tirada é, essa paz, esse sentimento de dever cumprido, esse sentimento de pertencimento dentro de uma seara que espalha luz, espalha amor, né? Seja a bandeira que você leve dentro ali das suas crenças, da sua religião, dos seus dogmas, etc. Tá? Então, quantos e quantos e quantos problemas, dificuldades a gente já passou nessa vida? E hoje a gente consegue olhar para trás e perceber que hoje parte de mim é um conjunto de erros, de acertos, de momentos de alegria, de momentos de tristeza, de vitórias e de derrotas. Esse sou eu hoje, essa construção, tá? Nem todos, nem toda a beleza de uma casa está na está nos pisos, ou está nas torneiras, ou está nos acabamentos, tá? Mas aquela sustentação, aquela laje, aquele cimento bem batido, aquele concreto que está por baixo daquele piso bonito de porcelanato que você tem na sua casa, tá? Aquilo é que está dando sustância, tá? E foi a custo de muita mão de obra, de muito trabalho, de muita força despendida para aquilo, é que você consegue desfrutar de uma beleza final, tá? Esses somos nós, tá? Amassando concreto, tá? Batendo laje, colocando telhado, passando frio, passando calor, para chegar no que a gente é hoje. E essa nossa construção não termina por aqui. Essa é só uma parte desse processo. Nós estamos em constante construção moral e espiritual, muito com base no nosso planejamento reencarnatório e muito com base no nosso livre arbítrio, com o nosso poder de escolha, tá?
É mais fácil a gente falar disso quando a gente não está passando por determinadas dificuldades, tá? Quando a vida está mais ou menos equilibrada. Difícil é quando a gente está de fato passando por determinados problemas. Seja com algum ente querido, parte da saúde, principalmente, né, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Algumas questões financeiras, algumas preocupações, né? Será que eu vou dar conta de fechar o meu mês? Será que eu vou dar conta de pagar aquela fatura de cartão de crédito, pagar aquele financiamento, né? Incertezas sobre o futuro, medo do que há de vir, mas tudo passa, né? Aqui está falando no começo, ó, não nos esquecemos sempre de meditar na transitoriedade de tudo, tá? Quem hoje, por exemplo, é muito apegado à beleza, tá? E isso a gente vê muito o mercado digital vendendo padrões de beleza, né, o tempo todo. É o rapaz, é a moça, né, forte, com aquele shape, né, aquela coisa, e vende creatina, e vende produto, e não sei o que. Gente, uma coisa é você cuidar do seu condicionamento físico, para você ter energia para subir e descer uma escada, por exemplo, que tem gente que coloca a língua para fora para subir e descer uma escada. E outra coisa é você levar a sua vida embasado nisso, tá? Na sua beleza estética. Então, e aí? Né? Tudo passa. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar, né? Que a idade vai avançando, as células do nosso corpo vão se modificando, né? A gente precisa ter saúde. Agora, o que está sendo a nossa mola propulsora de vida? Valores materiais, valores estéticos, valores espirituais, cuidar um pouco mais daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, das nossas interações, das nossas conexões. Lembremos-nos, tudo passa, tá? Sabe aquela musiquinha bonitinha, né, que fala palavrão, que fala sobre permissividade, né? Tudo é bonitinho, né? Tudo viraliza hoje em dia, né? As coisas viralizam de uma maneira descontrolada, tá? Isso vai passar. Agora você pega uma música de essência, tá? Uma música, por exemplo, daquelas músicas que os meninos tocam no centro pra gente, aquilo fica. Percebem que até o mercado musical hoje em dia, quanto ele é passageiro, né? Só que as canções, as melodias, as criações de valor, elas permanecem, tá? Então percebam, tudo passa, menos os valores, menos as construções que a gente levanta em solo firme, tá? Pensemos nisso, reflitamos sobre isso, tá? Tem muita coisa que daria pra gente conversar sobre isso, mas a gente tem a nossa segunda etapa dos estudos e era mais uma reflexãozinha mesmo. A hora que eu abri aqui o livro de forma aleatória, que, né, intuído aí pela mão espiritual amiga, eu achei fenomenal a gente pensar sobre isso, porque tanta coisa acontecendo, né, e tanta coisa passando por nós de uma maneira muito rápida, mas até uma outra reflexão nesse sentido. Tudo passa, mas será que a gente tem que deixar tudo passar? É uma pergunta para a gente refletir, tá? Será que aquela boa vontade, será que aquela oportunidade de estar junto com uma pessoa que eu amo, um amigo, um ente querido, um colega, será que eu vou deixar isso passar? Um convite para tomar um café, comer um bolinho de fubá, né? Um almoço, um jantar, será que eu vou deixar isso passar? De repente uma oportunidade de trabalho que seja interessante, será que eu vou deixar isso passar? Uma oportunidade de chamamento para trabalhar no bem, por exemplo, quando a gente recebe um convite para trabalhar num centro espírita, seja em qualquer lugar que você esteja, né? Para ajudar a montar uma cesta básica, para ajudar a entregar, para ajudar a colocar água nos copinhos que são servidos na casa. Será que eu vou deixar passar? Quando alguém te chama para fazer uma prece,
né? Ó, fulano, você pode fazer a oração hoje? Eu já brinquei isso daí com vocês, que a gente nunca deve negar quando alguém pede pra gente fazer uma prece, tá? Será que a gente vai deixar isso passar? O que que a gente está deixando ficar e o que a gente está deixando passar? O tempo está passando o tempo todo, mas como a gente está usando esse tempo, de repente nesse intervalo do tempo passando a gente pode deixar coisas eternas, tá? É do bom uso do tempo que se fazem momentos eternos para a nossa vida, tá? Então, enfim, várias reflexões. Irmão Gilberto, fique à vontade, meu caro. Não, não. Acho que nós podemos estar bem explicadinho. Acho que nós podemos passar para a próxima etapa aí das questões e respostas aí. Alguém gostaria, pessoal, de falar alguma coisa? Mais uma vez passando, ó, tudo passa. A primeira etapa da nossa aula também passa. Vamos para a segunda então. Bom, vamos lá. Pessoal, muita coisa aí que a gente tem conversado, eu, Gilberto, Fabinho, tá? Algumas tentativas de implantação de alguns projetos, algumas coisinhas que a gente vem conversando aí, tá? Talvez em breve teremos algumas novidades positivas também, de coisinhas novas, né, Gilbertinho? Quem sabe, né? Espiritualidade botando a mão, dá certo. Vamos lá. Cadê a. Aqui. Aguardem, pessoal. Aguardem que teremos novidades por aí. Coisa boa. Coisa Muito boa, boa. coisa boa. Importante e necessária. Gostinho de quero mais, Leandro. Deixa a turma curiosa. É, Deixa a turma curiosa. eu ia falar. Não, Ia não, dar, não, não, não. Fala, fala não. Deixa. não, não fala, não? Então tá bom. Vamos falar com o boss primeiro. Depois a gente fala com a turma. Tá chegando aí a tela para vocês, pessoal? Sim, senhor. Muito bem. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Pouquinho mais. Aqui. Aqui. Pronto. Pessoal, estamos então no nosso famoso capítulo 9, né? Acho que é isso. Capítulo 9, parte segunda da intervenção dos espíritos na vida do homem encarnado, do nosso cotidiano, certo? Aí, Fabinho. Fabinho tá dando spoiler aqui, ó. Me subiu mensagem do WhatsApp aqui e ficou gravado agora. Bom, ah, então, estamos falando sobre talismãs, feitiços, poder oculto, certo? Poder oculto, talismãs, feitiços. Não necessariamente nessa ordem que eu falei. Questão 555. Só para recapitular um pouquinho, pessoal, rapidamente estamos falando sobre o poder que tem ou não determinadas pessoas, determinados objetos, determinadas práticas energéticas, magnéticas, de você atuar e influenciar a vida de alguém através aí do uso de algum aparato, de algum artefato, de algum objeto em determinadas práticas, certo? O irmão Fabinho, em outra oportunidade, também esteve conosco, conversou um pouquinho com a gente também, participando desse jogo aí de perguntas e respostas relacionado a esse tema, tá? Depois nós tivemos aí aulas presenciais na casa, diga-se de passagens muito proveitosas, onde nós não adentramos a continuidade do livro dos Espíritos, mas conversamos muito sobre dia a dia, é, enquanto espíritos encarnados e todos os nossos desafios, falamos bastante sobre família e enfim, sobre algumas questões muito bacanas, tá? E agora estamos voltando então a conversar sobre esse tema, tá? Sobre o poder magnético de objetos, etc. E até em determinado ponto, Allan Kardec ele é bem categórico em falar que objetos, puramente por ser um objeto, ele não exerce nenhum tipo de poder
impacto na vida de pessoas, tá? Mas nós aprendemos que nós conseguimos magnetizar, nós conseguimos energizar objetos para fins específicos, tá? Inclusive, objetos são utilizados para que a gente possa até mesmo encontrar espíritos, se conectar com espíritos, tá? Existe um processo, uma prática chamada apometria, por exemplo, que se utiliza de médiums sensitivos, e através de determinados objetos eles conseguem canalizar e localizar determinadas entidades desencarnadas e, enfim, para determinados fins específicos, tá? Depois, quem tiver curiosidade, pesquise apometria, tá? No YouTube, que você vai encontrar bastante coisa aí relacionado a isso. Então, assim, objetos, puramente por ser um objeto, ele não tem função energética, magnética e espiritual nenhuma. Mas a partir do momento que uma ação, através de uma força de vontade, movida por um pensamento, é colocada em cima daquele objeto, ali coisas acontecem. Tudo bem? Se assim não fosse, os famosos, por exemplo, trabalhos, né, que são endereçados em determinadas culturas, como por exemplo a cultura afro-brasileira, afrodescendente, então eles se utilizam bastante dessa questão dos objetos, tá? Então, vai negar que isso existe? Vai negar que isso funciona? Vai negar que você nunca teve um medinho de alguém fazer um trabalho para você? Então, a gente sabe que isso funciona, a gente sabe que isso existe. Preâmbulo feito, vamos então aqui dar continuidade no nosso bate-papo, questão 555, tá? Eu adoro essas sequências numéricas assim. Bom, que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro, a uma pessoa que se denomina feiticeira, tá? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja força magnética ou dupla vista, né? Ou ali uma clarividência. Deixa eu realçar isso aqui. Então, como se fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? E aqui tem uma continuidade. O espiritismo e o magnetismo não nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, né, espiritismo e magnetismo, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice, tá? Pessoal, então o que está querendo dizer aqui? Que pessoas que se denominam feiticeiras, ou que a gente vê em histórias, né? O feiticeiro branco, né? O mago branco, o mago negro, o feiticeiro, não sei o quê. São pessoas que são dotadas de determinadas faculdades mediúnicas, de determinado poder magnético, de exercer ação sobre outros espíritos, outras formas de vida, ok? E ponto, tá? Não existe sobrenatural, não existe fantasioso, é isso que a resposta está querendo aqui dizer para nós. E muita coisa que entra num campo do sobrenatural são questões mal compreendidas dentro ali de um determinado contexto, tá?
Irmão Gilberto, gostaria de falar? Ah, não, Leandro. Vamos dando continuidade que a gente vai é, esmiuçando um pouquinho mais essa questãozinha aqui. Irmão, 556, gostaria de fazer? Ó, algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque. Quando se junta a pureza dos sentidos e o desejo ardente de fazer o bem, a força magnética pode realmente curar, porque quando isso acontece, os bons espíritos sempre vêm em auxílio daqueles que são portadores dessas qualidades. Entretanto, sempre é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas, principalmente por pessoas muito crédulas e muito entusiasmadas, que estão sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. Também é preciso desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade alheia em proveito próprio. Então ele pergunta, né, se algumas pessoas têm o dom de curar por um simples toque. Ah, eu, em algum tempo atrás, quem conheceu o finado Marinho, lá da funerária, eu, algumas oportunidades, conversei com ele sobre algumas situações que passaram comigo e ele me disse alguma coisa bem parecida com isso. Gilberto, quando você tem a vontade de fazer, tudo acontece. E isso vem de dentro de si, né? Você tem a vontade. E isso está vindo com naturalidade, isso daí vem vindo sem propósito, sem querer nada em troca, isso daí acontece. Então, na questão, ele pergunta se é com um simples toque, sim. Se isso acontecer dessa maneira, é possível que alguém seja curado, que seja feito alguma coisa a uma pessoa e seja sanada determinada situação em que a pessoa venha a estar passando, seja ela por problemas físicos, mentais, consegue-se ajudar a essas pessoas, desde que não tenha interesse, desde que não tenha vaidades, né? Porém, há casos onde algumas pessoas utilizam, né, da sua boa vontade, da sua boa vontade e em estar tirando proveito próprio, né? Ela vai lá, eu vou lá que o Leandro vai me ajudar. Então ela vai lá e tira desses proveitos, né? Tira proveito dessa situação em que o Leandro apenas está querendo ajudar, auxiliar, sem nada querer. Leandro? Perfeito, irmão. Bem colocado. A importância de nós sempre usarmos o nosso crivo do bom senso, da razão, né? E perceber de que fonte está brotando determinadas vontades, determinadas forças para determinados objetivos, tá? Tem muita gente aí que se diz curandeira, que cobra para realizar determinados trabalhos. Então, assim, sempre tomar bastante cuidado, tá? E é complicado, né, pessoal? É complicado. É complicado. Essa questão de pessoas que estão ali abusando da boa vontade, muitas das vezes do desespero de outras pessoas, é algo que tem que ser analisado, perdão, com muito critério, com muita cautela, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Pessoal, nós conversamos bastante sobre essa questão de talismãs, sobre a questão de amuletos, tá? Em aulinha gravada que nós temos lá no nosso canal, tá? Acho que uma ou duas aulas antes dessa, antes da aula do irmão Fábio gravada, vai ter lá a gente conversando bastante
bastante sobre esse assunto e eu acho que ficou bem assim explicadinho, tá? Como eu disse, em determinados momentos a gente acaba até entrando um pouco em contradição com algumas ideias um tanto quanto mais restritas da codificação, porque Kardec trouxe um determinado ponto de vista por um viés, tá? E nós expandimos um pouco mais porque a gente sabe que, assim como ele mesmo disse, a verdade não estaria lacrada, fechada dentro das suas obras, que muita coisa ainda haveria de vir, tá? Então, com base nas novas informações, com base em tudo que a gente já conhece, vivenciou, tá? A gente trouxe um pouquinho a mais do que a gente viu nesse tema em específico, falando sobre amuletos e talismãs aí, de essa questão de endereçamento energético e etc. Tá? Então, assistam. Foi uma aulinha muito bacana, muito interessante. Bom, agora a gente entra num outro subitem chamado bênçãos e maldições. Tá? Questão 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Olha só, pessoal, está falando que, né, assim como o bem e o mal, a maldição ela exerce momentaneamente influência, ou seja, as palavras proferidas, as palavras jogadas no universo e o pensamento que ali criou toda uma energia, isso vai de alguma maneira se achegar, tá? Vamos dando continuidade aqui. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Então, aqui já depois a gente já vai adentrar o capítulo 10, pessoal. Essa aqui é a última questão desse capítulo 9, da intervenção dos espíritos na vida corporal. E aí? Bênçãos e maldições. A gente já entende que a palavra tem poder, o verbo tem poder. As palavras que você externaliza, elas são levadas através de ondas sonoras, e essas ondas sonoras, e junto dessas ondas, essas palavras, elas levam sentimentos, tá? Por isso que a gente recebe quase que instantaneamente o impacto emocional de determinadas palavras que são proferidas pelas pessoas em determinados momentos, tá? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que chega para você e fala um eu te amo, quando isso é de coração, você recebe automaticamente o impacto daquilo. Aquilo está te alimentando de forma positiva. Ou quando alguém briga com você e fala eu te odeio, isso também está sendo recebido por você com um impacto gigantesco. Quando a gente está brigando com alguém, dependendo do tom da voz, aquilo chega para você como se fosse um soco. A gente até não fala às vezes, né? Se eu tivesse tomado um tapa na cara, talvez teria doído muito menos do que aquilo que você disse para mim.
Quem já não ouviu, ou participou, ou presenciou situação semelhante? Então percebam que a palavra tem poder, certo? Então, só que está dizendo aqui para nós que é assim: quem é bom vai estar recebendo coisa boa na maior parte do tempo, né? Só não vai estar quando é, a sua evolução e a sua bondade estiver incomodando alguém. Aí talvez um sentimento de inveja ou alguma coisa assim possa permear o seu campo áurico, o seu espírito, e aquilo de alguma maneira possa te trazer determinado impacto se o famoso exercício do vigiar e orar não tivesse sendo praticado a contento. Isso pode fazer com que brechas energéticas protetoras da sua aura, do seu campo áurico, deem guarida para que se acheguem essas determinadas energias, esses determinados pensamentos inferiores, tá? E o mau espírito, né? Coitado do mau espírito, é só pancada, né? Porque ele já está vibrando numa sintonia, numa faixa vibratória extremamente baixa, tá? Se você pega, por exemplo, a vida de uma pessoa criminosa, de uma pessoa extremamente negativa, que tem uma vida bagunçada, vamos assim dizer, ela já vive numa bagunça, né? Tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto de conexões que ela tem com pessoas, tudo é bagunçado, né? E ela vai estar recebendo aquilo na maior parte do tempo, tá? É difícil quebrar esse ciclo. Por isso que planejamentos reencarnatórios que são feitos para tentar tirar pessoas dessas faixas vibratórias inferiores é algo extremamente desafiador para a espiritualidade, né? Geralmente choques de realidade muito fortes, muito intensos têm que acontecer para que as pessoas mudem, sabe? E nisso eu acho, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos extremamente poderosos nesse sentido, porque a religião protestante ela tem um poder de tirar pessoas do fundo do poço que é algo assim mágico, né? Muito tem a ver com aquela necessidade da pessoa de mudar, um pouco tem a ver com aquela coisa do temor a Deus, enfim, né, de tentar de alguma maneira resgatar ali todo o seu conjunto de erros e acertos, né? Mas enfim, eu acho isso fenomenal, esse poder que determinadas religiões têm de conseguir tirar pessoas do fundo do poço, tá? Isso salva um planejamento reencarnatório, né? É muito interessante isso. Coisas que muitas das vezes nós, irmãos espiritualistas, espíritas, não conseguimos, né? Às vezes um atendimento fraterno acaba não resolvendo tanto quanto algumas práticas adotadas por outros irmãos aí. Bom, e é isso, tá? É, é aquela coisa assim, tem um ditado: diga-me com quem andas, diga-me o Direi que. quem tu és. Mas tem um outro: diga-me o que pensas, que eu te direi que tipo de espíritos está contigo, ou algo mais ou menos assim, tá? Me diga o que pensas, que eu te direi que espíritos que está andando com você, tá? Então isso também vale para as energias. Quando você tenta se manter uma pessoa autoastral, simpática, né, uma pessoa agradável, que as pessoas gostam de ter por perto, de ouvir alguma coisa, de repente sabe que vai agregar de alguma maneira, essa pessoa, ela vai ter momentos difíceis, tá? Ninguém está isento disso. É como eu sempre brinco que estar encarnado num plano de provas e expiações não é você estar num Hopi Hari, num Beto Carreiro, numa Disneylândia. Não, a gente vai sofrer, tá? A gente vai ficar doente. A gente vai precisar passar por tudo que tem que passar.
tá? Não é, por exemplo, porque você é dirigente espírita que você não vai ter câncer, ou alguma outra doença, ou sofrer um acidente automobilístico, sabe? É uma ilusão. Às vezes a pessoa acha que estar dentro de determinada religião vai deixar ela isenta do que tem que acontecer. Até porque, pessoal, a matéria ela tem prazo de validade, tá? É, a gente às vezes não gosta de ficar pensando nisso, mas uma hora vai acabar. E tem que acabar. Só que tem hora que a forma com que isso tem que finalizar é que às vezes choca um pouco a gente, né? Mas, enfim, a gente está trocando energias o tempo todo, tá? Seja através do simples fato de você estar próximo de outra pessoa. Isso, inclusive, a gente aprende nos cursos de passe, nas nossas conversas, que 1,5 metro de distância de outra pessoa, você já está, de certa forma, se conectando com o campo áurico da pessoa, com o campo energético da pessoa, tá? Então, às vezes, você não precisa estar colado, você não precisa dar um abraço numa pessoa para sentir a energia dela, certo? Então, assim, poder, energia, palavra, tudo isso são palavras-chave do que a gente está conversando aqui, tá? E falar de maldição, né, pessoal, é uma coisa bem pesada, né? Eu penso que, opinião minha, tá? A partir do momento que você tá vibrando numa faixa legal, que você tá buscando fazer essas liçõezinhas de casa que a gente acabou de falar aqui agora, né? Por que é que alguém jogaria uma maldição em você? Eu acho que é muito mais fácil a espiritualidade e as pessoas que estão próximas de você, que te querem bem, te abençoarem. E quando a gente fala de abençoar, a gente liga muito isso a uma ideia superior, né? A uma ideia de uma entidade suprema que vai te abençoar, que vai te, né, através de uma bênção, através de uma carga energética, te favorecer de alguma forma. E não, tá? É que a palavra abençoar, ela é utilizada de uma maneira muito rasa, vamos assim dizer, porque ela ficou muito restrita a determinadas doutrinas cristãs, tá? Que não são espíritas. Mas o abençoar é você entregar uma energia boa para alguém, tá? E seja essa energia vinda de planos superiores ou seja de um irmão que está aplicando um passe em você, ele está te abençoando. Quando a gente está aqui conversando, né? De certa forma a gente está entregando energias para as pessoas. Quando a gente está fazendo uma oração, a gente está abençoando também, tá? Então, infelizmente, a palavra abençoar ela é usada de uma maneira muito superficial, né? E talvez de uma maneira não muito adequada. Mas enfim, irmão Gilberto, gostaria de falar? Não, não, Leandro. Não tem muito o que falar, porém você deu uma lição aí referente a exemplos de outras religiões, onde eu fiquei de boca aberta no seu exemplo, e bem como você fez um parênteses que me chamou a atenção. Quando você citou da religião, você não falou mal, e você mostrou que a outra religião também é capaz, às vezes, como você citou mesmo, de fazer às vezes algo melhor do que a gente faz, né? Então, eu agradeço e parabenizo a sua colocação e não estar falando mal, né? Nem colocando de uma maneira pejorativa, e sim enaltecendo. Parabéns aí pela sua colocação. Na verdade, assim, eu tenho muita admiração e respeito pelas religiões, porque eu conheço pessoas de várias religiões e que para mim são exemplos de vida, né? E cada um dentro da sua me traz um exemplo de vida diferente, né? Positivo e então assim eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Primeiro que a gente brinca, né, que o espírita é o católico que não deu certo.
ou é o católico curioso. Então, assim, muitos de nós viemos de um berço católico, um berço cristão, né? Alguns talvez não. E tudo leva a Deus, né, pessoal? Eu acho que é por isso que Principal. hoje eu me considero muito assim. Eu não me considero mais 100% espírita. Eu gosto de me chamar de espiritualista ou até mesmo de livre pensador espiritualizado, tá? É um termo que se usa hoje quando você busca em fontes diversas aquilo que vai te complementando, tá? Então, quando você não encontra determinadas respostas e você encontra em outro lugar, se aquilo fez sentido para você, pode estar na religião X, Y ou Z. Se aquilo te alimenta, se aquilo te propulsiona para frente, é válido, tá? Então, é assim, né? Eu sempre a gente é como a gente deve tratar, né? Não tem aquele ditado, faça o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para você. Então, eu não quero que ninguém fale mal da minha religião, então eu não vou falar mal da religião de ninguém também, pelo contrário, né? É isso. Pessoal, faltam 8 minutinhos pra gente conversar. Eu penso que não vale a pena a gente adentrar. O que a gente pode deixar aqui para nós de gostinho de quero mais é a gente falar que a gente vai adentrar o capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos, tá? Já aproveitando, deixar um recadinho para vocês. Pessoal, acho que eu tô gripando, tá? Tô me sentindo. Sabe quando você começa a sentir a garganta meio fanha, né? Deu uma espirradinha aqui. Bom, enfim, ainda bem que deu tempo de fazer a aulinha hoje. É... Então, assim, semana que vem eu não poderei participar. Muito provavelmente o irmão Fábio e o irmão Gilberto vão fazer uma aulinha com vocês, tá? Porque eu estarei em viagem, tá bom? Então eu não estarei na cidade, não terei como estar participando. Só para deixar vocês também avisados, aproveitar aqui a deixa, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o dia a dia dos espíritos, pessoal. Isso aqui é um negócio bem interessante, né? A gente vai falar bastante de plano espiritual, a gente vai usar muitas referências de obras. Uma delas, clássica, é o famoso Nosso Lar, de André Luiz com o nosso querido Chico, tá? Para falar um pouquinho sobre o que é ser espírito, o que é se ocupar enquanto espírito, o que a gente pode ou não pode fazer e as missões que os espíritos têm perante nós encarnados e perante a espiritualidade como um todo, num geral, tá? Bom, alguém gostaria de falar um pouquinho? Deixa eu só marcar aqui a questão para não esquecer. Essa aqui provavelmente vai ser a aulinha do dia 4/11 do dia 18. Muito bem. Aulinha do dia 18. Pessoal, fiquem à vontade, abram o áudio aí, só tô marcando aqui. Dia 18/6. Só para eu não me perder. Quem aí tem. Vamos lá, vamos exercitar aí um pouco o que a gente conversou aqui agora. Quem que tem uma correntinha, um cordão, né? Um objeto que é de grande estima, que aquilo para você tem um significado diferente, né? Amuleto da sorte. Amuleto da sorte, um brinco, né, para as meninas aí, uma meia da sorte. Alguém tem algum objeto que você gosta de em determinadas situações, que você precisa se sentir confiante, confortável, que você precisa exercer ali a sua força, aquele objeto está sempre com você? Ou vocês não têm isso? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Ninguém? Olha, Helene, você começou, agora fala. quanta gente evoluída. Japamala. Conta pra gente o que é uma japamala, dona Helene. O pessoal não conhece,
Não é um japonês chato, não, viu, gente? É outra coisa. Ah, não, a japamala é que você faz, você usa, né, para contar, para fazer o ponopono. Tem mandala, vixe, tem tanta coisa aqui em casa. Tem Ganesha, tem tanta coisa, é difícil. Eu tenho que começar a olhar, assim, para ver tudo que tem. Tem símbolo de reiki espalhado pela casa também, um monte de coisa. Tá certo, muito bem. Aqui é um mexidão, tem de É, tudo. é isso aí, é isso aí. E você sente diferença no ambiente, não sente? Ah, eu adoro. Nossa, cada uma delas tem um significado, né? Sim. Então, quando eu olho assim, alguma já me remete a alguma coisa. Então, tudo tem um porquezinho ali. E os objetos vão gerando histórias pra gente, momentos, né? Vai ficando gravado na gente também. Também tem uma árvore da felicidade aqui, daquela que com as pedrinhas e tal, que aí inclusive foi o Papa que fez. Aí ele fez lá com o cobre, coitado, ficou vários dias fazendo, colando a pedrinha, e quando vem alguém aqui em casa, eu falo que fui eu que fiz. Aí, ó, tá vendo? O mérito é seu ainda. É, lógico. Aí eu falo, olha, você viu que linda, eu que fiz. Ele só olha assim pra mim. É, mas é isso aí. Tem que buscar fontes de geração de energias. Esses objetos são fontes de geração de energia, né? De concentração Pedra, vixe, energética. pedra tem bastante. Aí eu tinha uma pirâmide também de cobre, mas a gata entra dentro da pirâmide e destrói ela. Então a pirâmide não tá perfeita mais. Não tem mais. É isso aí. Temos a nossa querida irmã Lisiane Bismara. também, né? Tem a Rê. Pode falar, Rê? Então, Lê, eu sempre gostei muito do Espírito Santo, né? Então, assim, na minha sala, de frente com a porta, eu tenho uma imagem do Espírito Santo pendurada na parede. Isso, para mim, é de um grau, assim, de uma tranquilidade que é formidável. Uhum. Agora, o que eu aprendi muito, né, com Catarina de Andrade, e funciona para mim, é a rosa branca, Lê. Eu sempre busco comprar rosa branca. Essa semana tem uma companheira de trabalho que às vezes está sempre, né, é, Precisando. pesado, e aí acaba a gente sendo influenciada, né? Aí esse final de semana eu comprei várias rosa branca, levei para ela. Aí ela falou assim para mim: "Ah, eu vou levar para minha casa". Eu falei: "Então tá, pode levar que amanhã eu vou te trazer outra para você deixar aqui no escritório". E Lê, a rosa branca para mim é fora do comum, assim, me dá uma paz. Sabe quando você chega a beijar ela, você tem um amor por algo? É a Uhum. rosa branca, você acredita? Que legal, Rê. Muito Eu bonito. ponho na minha mesa lá, né, de escritório, eu chego, vontade de cheirar ela, assim. É uma paz mesmo, e eu aprendi com Catarina de Andrade. Muito E me legal. faz muito bem. As flores, num geral, né, é uma coisa magnífica, né, gente? É, Como é bonito, né? Como, nossa, é sensacional, sensacional. é. A natureza nos ensina muito, né? Gratidão, né, Lê? Ó, A natureza nos ensina demais, como pode tanta perfeição, né? Você pega uma orquídea, nossa, como pode aqueles detalhezinhos assim, é incrível, é incrível, é incrível. é. Né? Tem uma força energética muito grande, né? Contida na natureza. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, tenho um crucifixo, mas também tenho esses outros variáveis, tipo a arvorezinha da felicidade, um símbolozinho da paz e Acredito muitas que eu nunca flores. vi essa árvore da É um felicidade. Eu não conjunto de sei, eu nunca coisas. vi. Ela é uma arvorezinha, tem os galinhos assim, que é feito de metal, e nos galinhos é encaixado pedrinhas, são pedrinhas naturais, e tem com várias pedras. A minha é de pedra verde. Ah, Inclusive, tá. ela tem de pedra branca, que é o cristal, o quartzo, tem de ametista. Então, tem várias cores, mas ela é tudo feita com pedrinhas naturais. É um Entendi. trabalhozinho de artesanato, Aham. né?
mas ela fala que ele simboliza a árvore da felicidade. Então Entendi. eu tenho os tradicionais, que é as medalhinhas de Nossa Senhora, e um crucifixo, que eu carrego junto dentro da bolsa, que assim todo lugar que eu vou, vai junto comigo. E tem as coisas em casa. E um monte de flores, claro, principalmente orquídeas. Então é um conjunto de símbolos que me trazem paz e gratidão. Você vê como que é? Todo mundo tem uma coisinha, né, pessoal? É impressionante. Não tem como, né? Não tem como. São formas da gente se sentir mais conectado com Deus, né? A doutrina espírita ela tem ainda um pouco dessa coisa muito purista, né? O pessoal mais dogmático assim, né? Não, porque somente a força do seu pensamento né, é o suficiente, né? Que não precisa de imagens para você se conectar com os altos, enfim. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, tem muita coisa. Como que você vai negar, por exemplo, a energia de um cristal, né? Como que você vai negar a energia de um cristal? O próprio ouro tem a sua energia, né? Tem gente que é fissurada em ouro. Tem gente nossa, né? Tanto que existe um mercado de pedras preciosas, né? Por que, que se dá tanto valor a isso? Porque isso tem uma carga energética, né? Não é simplesmente algo que alguém foi lá e falou, oh, a partir de hoje isso aqui vai começar a valer uma grana. Não. Por trás da questão financeira, existe uma questão energética também. Né? O ouro traz força, né? É um metal precioso que ele traz força, ele tem uma energia muito forte. Né? Diamantes, etc. Tá? Então, muito bacana. Né? Muito bacana ver que não sou só eu que estou nesse processo ainda de ter objetos, enfim, para a gente poder se apegando. Eu tenho uma imagem de Jesus, um quadro de Jesus no quarto nosso aqui de casa, né? A minha mãezinha aqui tem várias imagenzinhas de santinhos também, né? Então é gostoso, é uma coisa boa, vale a pena, né? Subiram uma mensagem aqui, deixa eu ver quem que mandou. Meditação com cristais É, para alinhamento de chakras é fantástico. É isso mesmo, Helene. É isso mesmo. Gente, nós temos várias terapias holísticas que envolvem vários tipos de artefatos, de instrumentos, tá? E tudo isso funciona, tá? Desde um símbolo de reiki até um cristal, né? Até uma vela que você acende, até um frango assado com farofa que você coloca na porta da casa de alguém, tá? Tudo funciona. Só que logicamente, né? é, Esses objetos eles vêm, né? Tem consigo uma energia geradora também por trás, tá? Então assim, uma ametista por si só é uma ametista. Ela tem a energia dela ali, que é uma energia neutra, tá? Que permeia ali aquele cristal, né? Ou aquela caverna onde ela tá, ou o subsolo, né? As energias telúricas, né? As energias primordiais que vêm do solo, etc. Tudo tem ali a sua energia e ela é neutra, tá? Assim como o dinheiro também é neutro, assim como é, o dinheiro, a energia também é neutra, tá? Então, a forma com que a gente vai usar dessas energias que estão contidas em determinados lugares e objetos é que vai fazer a diferença. É o que eu falo, é o endereçamento energético que a gente dá para as coisas, tá? E para as pessoas, tá bom? Eu posso jogar uma maldição ou eu posso entregar uma bênção para alguém. É a forma com que eu enderecei a energia que foi trabalhada, tá? Enfim, acho que deu mais ou menos para a gente entender todo esse processo, tá? Tudo vem primeiramente do pensamento, tá? Que gera uma vontade, que gera uma ação, tá? Pensamento, vontade, ação. Pensamento, vontade, ação.
certo? Esse é o mecanismo que as coisas funcionam, tá? E nesse pensamento as energias já começam a ser trabalhadas, tá? Pensou, a vontade vai agir. Na vontade você já consegue endereçar essas energias e esses pensamentos que foram canalizados, tá? E aí a ação que é o endereçamento final ali, onde você vai jogar, muitas das vezes com o seu pensamento, mas é uma ação final que você está entregando. Irmão Gilberto, considerações finais, meu cara? Somente agradecer a todos vocês, pessoal, por estarem aqui conosco, compartilhar um pouquinho conosco de vossas experiências, dos vossos símbolos, das vossas situações que vocês ah, gostam, né? Então, obrigado por estar dividindo conosco aí tudo isso com a gente. E por estar Só não juntamente fale conosco. falar, ó, só não vale falar que celular é objeto de sorte, viu, gente? Celular não conta, tá? Isso mesmo. Então, somente agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pela apreciavidade de estar juntamente conosco aí nessa aula maravilhosa. Bom, Lê? Maravilha. Irmão Wagner aí, saudade, viu, irmão? Espero nos encontrarmos aí presencialmente nos próximos estudos também, viu? Pessoal, vamos então fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração, uma energia de gratidão, que a gente possa jogar essa energia para o universo, que essas energias mais puras, mais nobres que nós carregamos dentro dos nossos corações, das nossas almas, possam ser recebidas, acolhidas pela espiritualidade superior e que elas possam ser trabalhadas no sentido de também estar sendo levadas para lugares onde haja necessidade, para pessoas que sintam a necessidade de um auxílio, de um apoio, de um carinho. Querido Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, nosso querido Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, de tudo que existe no universo, de todos os seres que são assim criados por Sua vontade. O nosso muito obrigado por tudo. Gratidão, gratidão e gratidão. Que a gente possa levar por onde quer que a gente passe essa nossa gratidão que nós sentimos por estarmos vivos, por estarmos bem, mesmo aqueles que estão sob cuidados médicos, estamos medicados, estamos sendo cuidados, temos os diagnósticos necessários para que a gente possa dar continuidade aqui na matéria física. Temos as nossas famílias, cada um com as suas particularidades, com o seu jeitinho de ser, mas cada um tem a sua família, cada um tem pessoas onde você pode se apegar, se apoiar, entregar um abraço, um carinho, dizer que ama, né? Então, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo trabalho, para aqueles que assim o fazem. Obrigado pela oportunidade dos estudos. Obrigado pelas nossas idas e vindas, pelo nosso lar, pelo nosso cantinho sagrado. Enfim, por tudo aquilo que nos foi concedido, que nos foi emprestado para que pudéssemos experienciar uma nova reencarnação, um novo planejamento reencarnatório, que possamos cumprir de uma forma satisfatória todo esse processo, né? E sabemos que os tempos são chegados, que há uma grande necessidade de mudança, de foco nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas conexões. E assim vamos agradecendo, assim vamos rogando a Deus para que possamos ter uma noite de sono abençoada, que possamos sair daqui com mentes e corações mais acalentados, mais fortificados, acolhidos por essa providência divina maravilhosa. Finalizemos essa noite querida, abençoada, com a prece de Nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, pessoal, por mais uma noite de estudos abençoada, que a gente possa dar continuidade na nossa semana com muito amor, com muita alegria, com energias positivas dentro dos nossos corações. E eu não estarei, talvez, com vocês a semana que vem, mas espero que vocês estejam juntos aí em mais uma aulinha, em mais um encontro, tá bom? E aí eu volto na outra semana com vocês. E se Deus assim permitir, em breve teremos novidades aí também para vocês, pra gente estar conversando e trocando algumas ideias, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa Com Boa Deus. noite. noite, pessoal. Boa Tchau. noite. Boa noite. Um abração a todo mundo. Valeu.